Olá, meu amigo e minha amiga concurseira. Seja bem-vindo novamente ao nosso canal. Inscreva-se para nos dar essa força, para nos ajudar. Esteja também comentando com seus amigos para que eles estejam se inscrevendo também. Hoje vamos falar a respeito do Código de Processo Civil, dos artigos 200 até o artigo 211. Vamos tratar a respeito dos atos processuais novamente. Continue aí com a nossa aula. Espero que você aprenda bastante junto com a gente. E não esqueça de deixar o seu joinha e um comentário também. Um grande abraço. Vamos lá, meus amigos. Hoje iremos tratar novamente mais um tópico de processo civil que está tratando aqui a respeito dos atos processuais, ainda da forma dos atos processuais, capítulo 1º, seção 3, fala dos atos das partes. Então vamos lá. Primeiramente, as partes são aquelas que estão inseridas no processo. Tanto o autor quanto o réu são as partes. Temos o artigo 200, diz os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Então é um artigo, de certa forma, óbvio, significa que esses atos eles produzem efeitos dentro do processo relacionados a direitos processuais, eles constituem, modificam, extinguem com relação às suas declarações. Então, a depender de sua declaração, eles produzem um ato distinto. Parágrafo único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação judicial. Então, para que haja essa desistência, é necessário, então, que para produzir efeitos, ela seja homologada judicialmente. Então, o juiz precisa ir lá e homologar aquilo para que produza os efeitos. As partes poderão exigir recibo de petições, arrazoados, papéis e documentos que entregarem em cartório. Artigo 202. É vedado lançar nos autos cotas marginais ou interlineares, as quais o juiz mandará riscar. Atenção aqui, mandará riscar. Quando eu dou mais atenção aqui para algum artigo é porque eu acredito que ele possui uma maior chance de ser cobrado. Então aqui o artigo 201, por exemplo, eu não faço grandes comentários porque não tem muito o que cobrar aqui. Agora, no entanto, o artigo 202 é possível sim que se cobre, porque ele diz que é vedado lançar nos autos cotas marginais. Cotas marginais significa, então, temos aqui uma página, temos aqui o processo, temos um documento aqui e a pessoa começa a escrever aqui nos autos, né? Coloca anotações, observações, qualquer tipo de situação aqui, ou então interlineares, então entre as linhas, entre essas páginas ele escreve alguma coisa, circula, faz qualquer anotação aqui. O juiz pode mandar então riscar. Atenção que ele diz riscar e não excluir ou passar a marcar texto aqui, a lei diz riscar. Impondo a quem as escrever multa. Então, atenção, como já dissemos anteriormente, a VUNESP tem uma tendência a gostar de cobrar multas correspondente à metade do salário mínimo, então meio salário mínimo é possível para essa multa aqui nessa situação. Próxima seção 4 agora já, passamos então dos atos das partes, agora estamos em seção 4 dos pronunciamentos do juiz. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças. Então, esse é o primeiro pronunciamento do juiz. Decisões interlocutórias. Essa é outra. E despachos. Essa daqui é outra também. São 3 formas de pronunciamento de juiz. A sentença é aquela que geralmente ela termina uma fase processual, decidindo ou não o mérito. A decisão interlocutória é uma decisão que também trata a respeito do mérito, no entanto, ela é uma decisão que não finaliza uma fase processual. Ela trata a respeito de decisões que são mais relevantes, decisões mais importantes, que, no entanto, não finalizam aquele processo. E despacho, que geralmente eles são situações mais de impulso oficial, realmente, de tocar o processo, de manter aquele processo em andamento,
essa é a finalidade primordial do despacho. Parágrafo 1º. Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos artigos 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum. Então, importante aqui, a sentença é aquela que põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. Então, a execução, ela, em tese, já tem um título executivo, tanto judicial ou extrajudicial. Uma sentença, ela, dentro de um procedimento comum, de um processo comum, ele gera um título executivo judicial, que pode ser cobrado por meio de uma execução. E há também aqui uma sentença para finalizar, então, para extinguir esse momento aqui de execução. E também pode haver diretamente um título executivo extrajudicial. Esse título executivo extrajudicial, ele pode ser diretamente cobrado, execução. E aqui teremos, então, uma sentença com relação a esse processo de execução. Parágrafo 2º. Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no parágrafo 1º. Parágrafo 1º vamos tratar novamente a respeito da sentença. Então, todo pronunciamento de natureza decisória que não seja essa que põe fim à fase cognitiva do procedimento comum e que extingue a execução é uma decisão interlocutória. Parágrafo 3º. São despacho todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo de ofício ou a requerimento da parte, como informei no artigo 203. São aqueles pronunciamentos que continuam o processo, que tocam o processo adiante. Os atos meramente ordinatórios, como juntada, vista obrigatória, independem de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor. Então, você como escrevente, você vai ter a possibilidade de juntar documentos e possibilidade de permitir a vista obrigatória, de garantir a vista obrigatória diretamente, sem a necessidade de estar dependendo de um despacho do juiz. E, caso necessário, eles serão revistos pelo juiz. 204. O acórdão é o julgamento colegiado proferido pelos tribunais. Então, temos aqui a primeira instância, que ela é composta pelos juízes, os juízes de primeira instância. Em segundo grau, nós temos os desembargadores, no caso aqui do TJ, tá? No caso do TJ São Paulo. Então, com relação a esses desembargadores, com relação às instâncias especiais, então, o STF, STJ, temos também o TST, TSE, temos que também são compostos aqui pelos ministros e que também acabam que proferem acórdãos. São essas decisões em julgamentos colegiados, então que é conhecido como acórdão. Artigo 205. Os despachos, as decisões e sentenças do acórdão serão redigidos, datados e assinados. Quando o pronunciamento previsto no caput forem proferidos oralmente, o servidor os documentará, submetendo-os aos juízes para revisão e assinatura. Então é feito um termo com relação àquela decisão para que tudo aquilo que foi decidido seja efetivamente aquilo que está escrito no papel. A assinatura dos juízes em todos os graus de jurisdição pode ser feita eletronicamente. Isso daqui é muito importante, porque hoje os autos são, em sua maioria, estão crescendo cada vez mais o número de processos digitais. Os despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças
e a ementa dos acórdãos serão publicados no DJE, Diário de Justiça Eletrônico. Isso aqui é uma forma de garantir a publicidade. Então, tudo isso aqui, todas essas decisões, temos aqui então todas as decisões, olha, o despacho, decisão interlocutória, pronunciamento aqui sem caráter decisório, no entanto, pronunciamento de juiz, decisões interlocutórias, dispositivo das sentenças, dispositivos, e a ementa do acórdão também. Seção 5 dos atos do escrivão ou do chefe de secretaria. Ao receber a petição inicial de processo, então, primeira coisa, ele recebe a petição inicial, o escrivão ou o chefe de secretaria a autuará. O que significa autuar? Vamos ver aqui, ele fala, mencionando o juízo, a natureza do processo, o número de seu registro, os nomes das partes, a data de seu início e procederá do mesmo modo em relação aos volumes em formação. Muito importante, então, aqui está tratando da autuação. Autuação, que é esse momento que ocorre logo após a petição inicial chegar. É feita a autuação desses autos, que contém informação a respeito do juízo, da natureza do processo, o número do registro, o nome das partes e a data do início dele. O escrivão ou o chefe de secretaria numerará, importante, então ele precisa numerar e rubricar. Rubricar significa colocar lá uma rubrica, uma assinaturazinha. Todas as folhas dos autos. Então, todas as folhas dos autos são rubricadas. À parte, ao procurador, ao membro do MP, ao defensor público e aos auxiliares da justiça é facultado rubricar as folhas correspondentes aos atos em que intervierem. Então, com relação ao escrivão e chefe de secretaria, é obrigado a rubricar. No entanto, com relação à parte, ao procurador e essas outras pessoas, é facultado rubricar. Os termos de juntada, vista, conclusão e outros semelhantes constarão de notas datadas e rubricadas pelo escrivão ou pelo chefe de secretaria. Então, da mesma forma que a juntada, a vista, conclusão e outros semelhantes deverão ser datadas e rubricadas. Os atos e os termos do processo, os atos e os termos do processo serão assinados pelas pessoas que neles intervierem. Todavia, quando essas não puderem ou não quiserem firmá-los, o escrivão ou o chefe de secretaria certificará a ocorrência. Então, quando esses atos e esses termos do processo são compostos por pessoas que estão intervindo naquele processo, é necessário que eles sejam assinados. Não é possível, então, ali um ato, um termo anônimo. E se eles não quiserem firmar essa assinatura, o escrivão ou chefe de secretaria fará uma certidão que possui fé pública. Então, ele vai fazer lá uma certidão de que a pessoa tal participou do processo, interviu no processo de alguma forma e não quis assinar. Quando se tratar de processo total ou parcialmente documentado em autos eletrônicos, que hoje é a regra, os atos processuais praticados na presença do juiz poderão ser produzidos e armazenados de modo integralmente digital. Então, ele é feito na presença do juiz, pode ser armazenado em modo digital, em arquivo eletrônico inviolável na forma da lei, mediante registro em termo, que será assinado digitalmente pelo juiz e pelo escrivão, digitado pelo juiz e pelo escrivão, ou chefe de secretaria, bem como pelos advogados das partes. Então, é possível essa armazenagem de forma digital com relação aos atos que são praticados na presença do juiz. Nessa hipótese do parágrafo 1º, eventuais contradições na transcrição deverão ser suscitadas oralmente no momento de realização do ato, sob pena de preclusão, devendo o juiz decidir de plano e ordenar o registro no termo da alegação e da decisão. Então, vamos lá. Eventuais contradições deverão ser suscitadas oralmente. Então, não é posteriormente sob pena de
Preclusão significa que a pessoa não pode estar alegando isso posteriormente, já que ela perdeu o momento correto para aquilo. É lícito o uso da taquigrafia, da estenotipia ou de outro método idôneo em qualquer juízo ou tribunal. São aqueles métodos de escrita, de digitação, que permitem um melhor aproveitamento do tempo e, de uma forma mais eficiente, acaba transcrevendo aquelas situações que acabam ocorrendo em audiência e tudo mais. Então, aqui está falando que é lícito, já que eles vêm para trazer mais tecnologia, permitem que seja facilitado todo esse processo. E, para finalizarmos agora essa nossa aula, diz no artigo 211, não se admitem nos atos e termos processuais espaços em branco, salvo os que forem inutilizados, assim como entrelinhas, emendas ou rasuras, exceto quando especialmente ressalvadas. Então, justamente para que se evitar que haja algum tipo de modificação posterior, que haja algum tipo de inserção posterior, nesses atos e termos processuais não se admite espaço em branco. Então, imagine você que existe aqui um documento e esse documento ele deixa um espaço em branco aqui propositalmente para que, quando julgar necessário, ele possa fazer aqui uma inserção e colocar aqui uma modificação. Então, não é possível nesse sentido. Ele fala que salvo os que forem inutilizados. Aqui, então, com relação a entrelinhas, então é possível aqui que entre linhas haja espaço em branco. Com relação às margens aqui, né, também. E fala aqui as emendas ou rasuras. Então, tudo isso, então, ele fala aqui que não é admitido, salvo esses que foram inutilizados, exceto quando expressamente ressalvadas. Então, caso posteriormente seja afirmado, olha, foi feita tal modificação ou foi feita tal rasura, então nesse caso seria sim possível esse tipo de emenda ou rasura. Então, finalizando então a nossa aula por agora, deixe o seu comentário, deixe também o seu joinha e esteja se inscrevendo também no nosso canal se ainda não for inscrito. Obrigado!